Aquário, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Jéssica, espero que todos vocês estejam bem. Aquário, vamos para mais uma leitura. Essa semana a gente vai usar o tarô de Osho e vamos descobrir, Aquário, o que vem para vocês. Bora lá, Aquário. Aqui já veio uma mensagem para mim intuitiva de que você tá para completar um ciclo, tá? Ou você já completou, ou você tá para completar um ciclo. E quando eu falo isso, me dá uma ansiedade, meu Deus. Eu acho que ou você... Se você tem consciência de que você tá para completar um ciclo, você tá ansioso e você tá consciente do porquê que você tá ansioso. E para algumas pessoas você nem sabe por que tem essa ansiedade. Vamos ver aqui o que a espiritualidade tem para falar com relação a isso, tá? Energia e mensagem para Aquário, Guardiões. 6 de paus, sucesso. Entendi. Você está sentindo o sucesso, mas você ainda não atingiu o sucesso. Talvez não ainda da forma como você quer. Só que existe uma parte sua que já está sentindo a vibração do sucesso. E como isso não aconteceu, isso gera em você uma ansiedade. Isso gera uma inquietação, uma inquietude, né? E pode estar sendo difícil para você lidar com a ansiedade, com a inquietude, porque é como se fosse aquela energia que fica te avisando que tem algo para acontecer, mas como você não sabe, como você não tem essa certeza de como é que vai ser esse novo ciclo, isso gera em você essa euforia, isso gera em você essa ansiedade, porque é como se fosse a necessidade da premeditação, né? Eu preciso ter a certeza do que vai acontecer, porque se eu não tiver o controle, eu tenho um... É como se fosse assim... O teu ego, né, o teu inconsciente, enfim, essa parte tua que precisa ter o controle, ela entra em colapso e isso gera ansiedade. A ansiedade que você vem sentindo é como se fosse um colapso, né, como se fosse essa reação da falta de controle que você tem sobre as coisas, né? Você percebe que muita coisa tá fora do teu controle, mas que você percebe que esse sucesso ele tá a caminho, que você tá se direcionando, né, a esse grande momento de alguma conquista, de algum sucesso, de alguma celebração, mas ainda não aconteceu e isso te deixa dessa forma. Eita. Você pode ter medo do sucesso, ou você pode ter dificuldade de lidar com o sucesso, você pode ter medo do fracasso, então... Antes mesmo de eu obter o sucesso, eu fico tão nervoso, né? Eu me saboto, enfim. Por quê? Porque eu tenho medo no fundo. Isso é inconsciente. Eu tenho receio de conseguir o sucesso, de ser bem-sucedido, de ter isso, né? E de perder, talvez. Então, perceba. Existe um ciclo para se encerrar na sua vida. E a cada ciclo é um aprendizado. E a cada aprendizado é um fim de uma experiência. E a cada experiência eu inicio um ciclo novo, onde eu trago uma bagagem de experiência para que esse ciclo que eu finalizei, ele não venha se repetir, para que eu tenha novas colheitas, né? Para que eu venha obter sucesso em novos êxitos, em novas conquistas, em novas batalhas, tá? Só que como esse ciclo ele está se encerrando de batalhas, de lutas, de conquistas, né? Para se iniciar um ciclo onde vai ter o sucesso, o reconhecimento, eu estou pressentindo, eu estou sentindo isso, que esse ciclo está se encerrando e que eu vou entrar no sucesso, mas isso está me gerando uma ansiedade, como uma reação sabotadora até, por ter medo de lidar com esse sucesso. Eu estou com medo de lidar com o sucesso. E aí aqui fica a reflexão de todos os aprendizados e ensinamentos que você teve até hoje, seja em que âmbito for isso aqui,
porque você ganhou experiência. E é a experiência que traz a sabedoria e traz a nova forma, né? A nova forma de agir, a nova forma de pensar, para que você venha a ter uma transformação, a ter uma mudança, a obter o êxito e o sucesso. Então tá muito favorável para pessoas que possivelmente estão em batalha, porque o 6 de paus é a carta do guerreiro que volta com a vitória. Tá muito forte para pessoas que estão batalhando em algum setor da vida, seja ele qual for, porque essa vitória ela vem. E se você já tá no final desse processo, essa euforia é o sentimento da vitória que você tá sentindo, mas que você não vê ainda. E aí você tem que lidar com isso. Eu tô quase tendo um infarto aqui para fazer tua leitura, para externalizar para vocês a sensação de euforia e de ansiedade que eu tô sentindo. E é inconsciente, então de uma forma inconsciente você sabe, você pressente, mas talvez você não tenha nem clareza disso, né? Você nem tenha entendido isso, que essa fase tá para mudar aí. Mas como eu falei, é alguém que vem lutando pelas próprias conquistas, né? Vamos ver o que mais aqui para Aquário, tarô. O que mais para Aquário? O carro, uau! Nossa! Eu vejo muito movimento, eu vejo mudanças, eu vejo para algumas pessoas viagens, eu vejo para algumas pessoas encontrar propósito, encontrar caminho, ou encontrar maneiras, saídas para me direcionar na vitória, na conquista. Porque o carro, ele tá passando por uma estrada que vai ter pedras, que vão ter desafios, que vão ter bloqueios. Só que quando eu entro na energia do carro, que é uma energia de saber para onde eu quero ir, ter caminho, ter propósito, ter objetivo, eu aprendo a conduzir esse carro para que esse carro ele ultrapasse, para que esse carro ele aprenda a criar novos trajetos para chegar ao objetivo. Sabe? Como se fosse assim, você tá dirigindo um carro, você colocou lá no Google Maps, colocou lá no GPS, você tá dirigindo por uma rota, mas aí você descobriu que houve um caminho que foi fechado. Você não estava pressentindo isso. Aconteceu. Um desvio do caminho. Você vai fazer o quê? Vai desistir e voltar para casa? Não, você vai recalcular a rota. E aí você vai procurar uma nova rota, mas você não vai desistir do teu objetivo. Você não vai desistir de fazer essa viagem. Você só vai recalcular a rota. Aqui está dizendo que você vai entrar num processo onde você vai ter que aprender a lidar com o sucesso. E o sucesso vai exigir de você este aprendizado. Porque o sucesso ele não é linear. O sucesso ele tem altos e baixos. Então eu preciso aprender a lidar com esses altos e baixos. E o aprender a lidar com esses altos e baixos é aprender a direcionar esse meu carro. É aprender a entender que vão ter processos, problemas, desgastes, questões, mas que eu vou ter que saber aprender a recalcular a rota. Porque eu não vou desistir do que está no meu caminho, do que é o meu objetivo, principalmente se é algo que é sucesso para mim. Eu não vou desistir do meu sucesso. O que eu preciso aprender é recalcular a rota, né? Criar uma nova estratégia. Contornar questões que podem ficar aí como um empecilho, como uma trava, como um obstáculo para esse meu caminho. Aqui está muito favorável para grandes mudanças na tua vida. Você está sendo direcionado para um caminho de sucesso. Só que você está sendo preparado e aí você, para ser preparado para esse caminho de sucesso, você vai ter que ter jogo de cintura. Então, possivelmente, a tua vida não está sendo fácil ou não foi fácil, porque para você aprender a ter jogo de cintura para lidar com sucesso, você tem que ter muito equilíbrio emocional, você tem que ter muita racionalidade, você não pode deixar com que os medos e as inseguranças te travem, que são esses obstáculos.
Porque você vai ter que ter a força criativa a teu favor, a força da consciência a teu favor, que é a resiliência, né? Que é exatamente recalcular a rota. É a sobrevivência, é não deixar com que nada que esteja no teu caminho seja suficientemente considerável para te impedir de chegar ao teu objetivo. Porque se você tiver essa consciência, nada nunca vai ser capaz de te deter a chegar a algum objetivo, seja ele qual for. Lembrando que eu acredito que eu esteja falando com pessoas que estão buscando o caminho do sucesso, e eu acredito que tenham pessoas aqui que estejam buscando relacionamentos afetivos, que é o que eu mais falo, porém, a energia que eu estou mais sentindo, sinceramente, é sucesso em âmbito financeiro, âmbito profissional ou em âmbito de reconhecimento, de fama, né? Às vezes é um estudo, às vezes é algo que vai mais para essa área do profissional, porque é mais uma coisa do reconhecimento de mim. Então, o relacionamento amoroso a gente está sempre envolvendo outra pessoa, né? Mas aqui a gente está falando de um sucesso para você, de uma visibilidade para você, de um reconhecimento para você, de um aplauso para você, de um progresso para você, de um sucesso profissional e financeiro para você, de uma mudança em você, na forma como você conduz e se direciona à prosperidade, ao sucesso, à realização, às conquistas. Signo de Aquário, tarô. Celebração. 3 de copas. Eita! Caraca, você vai celebrar aqui. Aqui tem você conquistando tudo que você deseja e você se deliciando com isso, né? Você gozando da vida, que é aquela frase que dizem, né? Você gozando, você aproveitando, você se divertindo, você tendo o melhor da vida aqui. Mas eu acho que uma coisa que você vai ter que aprender aqui, porque eu acho que se você não aprender, você não vai conseguir lidar com o sucesso, quando a gente pensa em sucesso, quando a gente pensa em felicidade, a gente acha que é uma coisa linear. Que eu vou chegar a um momento da minha vida que eu vou atingir a felicidade e aquilo vai ser para sempre assim. Porém, não se esqueçam, pessoal, o coração, quando ele tá batendo e ele tá vivo, ele trabalha assim, ó, cima e embaixo, cima e embaixo, cima e embaixo. Você já viu como é que é a tela de um coração quando ele tá batendo? Se ele ficar linear, se a coisa ficar parada, ele morreu. Não existe isso da vida ficar linear. O sucesso não tem a ver com eu ser sempre feliz. Isso não existe. Senão você vai ver pessoas aí que são milionárias e que passam por um monte de problema também. Questões emocionais. Então, o sucesso é compreender que vão ter altos e baixos. Que vão ter momentos que eu vou estar muito feliz porque eu conquistei, eu batalhei, mas vão ter momentos que eu vou estar para baixo ou que eu vou ter desafios. Então, aprender a lidar com o sucesso não tem a ver com criar essa ilusão de que vai ser linear. Tem a ver com entender que vão ter momentos em que eu vou ter que aprender a lidar também com o problema, com o que é difícil, com o sentimento de perda, com o sentimento de derrota. Pode ser que você tenha que ter passado por várias situações na tua vida em que você se sentiu derrotado ou derrotada. E esses momentos, inclusive, são os que trazem mais aprendizado, porque é onde você aprende a ser derrotado ou aceitar a derrota para crescer, para encontrar uma forma de saída, né? E aí você compreende esse momento como uma celebração, porque você conseguiu chegar lá, mas você não entende que esse momento ele vai ser eterno. Você vai celebrar esse momento, você vai curtir, seja lá quanto tempo você vai colher, né, essa vitória que você vai obter. E pode ser que leve tempo, né? Não estou dizendo que você vai curtir em um dia. Às vezes você pode curtir 2, 3 anos de uma certa vitória, conquista, enfim. Mas saiba, o movimento ele é linear. Ele é né, oscilante. Se ele ficar linear, a vida parou. A coisa estagnou, né? Então aqui você está passando por uma fase para você aprender a lidar com o sucesso. E se você é aquela pessoa que fica reclamando, né? Porque eu tô passando por muito desafio. Às vezes esse desafio é o que você precisa para ter jogo de cintura no sucesso. Mas não porque você vai achar que um dia você vai entrar lá e que pronto, o resto da tua vida vai ser linear. Não. Porque quando eu estiver no sucesso, eu vou ter que saber lidar com os altos e baixos para manter o sucesso. O sucesso é esse eterno carro que tá sempre andando e que vai ter sempre problemas e que vai ter que estar sempre recalculando a rota, reajustando. Isso não acontece quando a gente tem uma empresa, por exemplo, né? Eu tenho que estar inovando. Se eu continuar sempre o mesmo,
Então eu tenho que estar inovando, eu tenho que estar expandindo, eu tenho que estar crescendo, eu tenho que estar trazendo novo conhecimento, eu tenho que estar trazendo novas coisas, eu tenho que estar gerando movimento. Isso é o carro, recalculando a rota, né? Essa energia tá muito tecnológica, pra variar, né? Rei de espadas, falei em tecnologia, chegou ele, o mestre. Inclusive a energia de aquário. Uma das grandes habilidades do mago, e o mago é o arquétipo de quem cria a própria realidade, é o arquétipo de alguém que está em ressonância com o universo, então ele é o co-criador da realidade dele. Uma das características do mago é ser mestre em todos os elementos, né? É conhecer ele como um todo, ele compreende tudo que existe dentro dele, em todos os aspectos e sentidos. Então ele tem muito o poder dos elementos, né? E o poder da mente, que é o Rei de Espadas, que aqui se apresenta, fala muito do controle, porque a mente ela precisa estar no controle a todo momento. Ela está sempre calculando, ela está sempre pensando, ela está sempre, né? Não dá paz. E às vezes a mente ela tende a, por estar no controle, inclusive levar as coisas mais para o lado do negativo, ou calcular a rota que vai dar mais problema, porque essa é a função da mente, né? A proteção. Então ela vai calcular o que é pior porque ela precisa calcular os riscos. Então, se eu não consigo lidar com a mente, olha como ela pode me destruir. Olha como ela pode ter esse controle sobre mim. Olha como eu posso ser levado para esse lado negativo e sombrio da mente, quando na verdade a mente é uma ferramenta de cálculo poderosa para mim, para eu chegar nos meus objetivos, né? Então, eu tendo essa maestria do Rei de Espadas, eu tenho alguém que tem o poder da mente, mas que precisa estar no controle. E aí, onde é que o mago ele entra em colapso com essa energia? E, na verdade, isso traz o desenvolvimento e a expansão. É quando a pessoa aprende a ter o controle da mente, e a mente ela vai ser esse controle excessivo, né, com relação às coisas, a própria ansiedade, o medo, ter que controlar tudo, ter que saber tudo, quando, como, por quê, o quê, né? E aprender a equilibrar essa energia, para que eu tenha o domínio e o controle dela. Então, essa é a habilidade do mago quando ele domina a mente. E para dominar a mente, eu vou precisar entender que a mente ela precisa estar sob o controle. Ela é o controle. Tá? E aí, o que eu preciso, então, para dominar o controle? O que eu preciso para equilibrar essa energia? Exatamente o oposto, porque o oposto é sempre o equilíbrio, né? É aquilo que a gente chama de oposto complementar. Então, se eu cheguei na maestria da mente e eu tenho controle de tudo, pode ser uma pessoa, inclusive, super inteligente, que tem o controle de tudo, entende sobre tudo, tem a técnica para tudo. Beleza, agora eu tenho controle de tudo, aprendi, conheço as energias, compreendo. Falta agora o quê? Soltar o controle. Essa é a parte mais difícil do mago. Pelo mago ser alquimista, criador da realidade, co-criador, ele compreende as leis do universo. E ele compreende que para ele estar no controle, esse é a maior, né, o maior mistério de toda essa energia, para ele estar no controle, ele não pode estar no controle. Quanto mais eu quero estar no controle, quanto mais a mente precisa estar no controle, mais a mente acaba sendo um empecilho, acaba sendo uma trava, acaba sendo um problema para eu de fato manifestar, porque eu estou no controle e para eu ter o controle de fato, que é o quê? Para que eu possa manifestar de fato aquilo que eu tanto desejo, eu não posso estar no excesso de controle. Porque aqui a mente é o que é a tua maior arma, mas é a tua maior maldição também, né? É o que tá te derrubando. Talvez o excesso de racionalidade, o excesso de cálculo, o excesso de calcular o que pode ou não dar errado, né? Talvez o excesso de controle no sentido de ter que estar sempre procurando uma resposta ou uma confirmação. Talvez o excesso de controle de não conseguir nunca relaxar e delegar, às vezes, funções, né? Eu não consigo relaxar, tenho que estar no controle de tudo, preciso saber de tudo e como é que anda tudo. E, de repente, o que falta aqui é eu soltar um pouco de controle, eu libertar um pouco essa energia, né? Eu sair, porque o mago, ele entende que para ele manifestar, ele precisa... Para ele estar no controle, ele não pode estar no controle. Isso é o mais louco. E aí vem a fé. A fé cega, né? Vamos ver aqui o que mais para Aquário. Rei de Copas. A carta da cura.
Agora a gente vai falar da origem da mente e da necessidade do controle da mente. O Rei de Copas fala das emoções, maturidade emocional, mas também fala da cura emocional. Então fala dos processos que a gente passa, inclusive, né, que obstruem, né, que travam, que bloqueiam o nosso sistema emocional e o nosso sistema espiritual. Então, a cada coisa que a gente vai vivendo, né, de problema emocional, de trauma, de questões emocionais que a gente vai vivendo e que vai gerando na gente algum sofrimento, alguma trava, algum bloqueio inconsciente, vai criando aquilo que a gente chama de ego, vai criando aquilo que a gente chama de persona, de personalidade ou de mente, né? Por quê? Porque a mente, ela cria aquela identidade para estar sob controle. Entende? Então, todo o processo que você foi passando emocional, que seja positivo ou negativo, vai criando para você esse ego, essa mente. E essa mente, ela gera essa necessidade do controle. Por quê? Porque quando eu sofri uma dor, quando eu sofri um trauma, quando alguém me feriu, a minha mente precisou criar ali uma proteção, uma máscara, uma identidade para não permitir com que aquilo acontecesse de novo. Então, ali eu crio uma máscara, eu crio uma identidade, eu crio uma necessidade de controle. E aí, muitas das vezes, vem aí os processos de autorrejeição. A pessoa, ela acaba, por exemplo, sei lá, passou por um processo emocional onde alguém ridicularizou ela. Aí, o que ela faz? Ela se rejeita. Eu não posso ser assim. Aí, essa dor que gerou em mim por eu não poder ser eu mesmo, eu mesma, né? Eu crio uma máscara, uma personalidade. Tá, eu não posso ser assim, então eu vou ser assado. Eu não posso ser sensível, por exemplo. Se eu for sensível, eu vou ser ridicularizado, me sinto humilhado. Então, eu crio uma persona de alguém rígido, alguém distante, alguém frio. E esta rigidez, essa personalidade, ela quer ficar no controle. Então, esse controle todo, para que ele existe? É uma forma... É uma forma de proteção. É uma forma de proteção que você criou por causa dos seus processos emocionais que você viveu e que estão obstruindo a tua energia emocional e espiritual. E você precisa ultrapassar essas camadas aí do teu ego. E isso só vem através de tomar consciência, né? Olhar para essas questões, trabalhar o teu emocional de uma forma profunda, para que você se desfaça dessa máscara de controle. Porque aqui, possivelmente, você é uma pessoa muito controladora. E ser controlador ou controladora não tem só a ver, também pode ser, aí você vai ter que se autoanalisar, com controle, ciúmes, né? Com apego. Ser controlador tem a ver com ter que saber tudo, ter que ter clareza de tudo, ter que ter o controle sobre tudo, ter que ter domínio sobre tudo. Então você é aquela pessoa, por exemplo, que você não tem paciência para delegar funções, porque você não consegue, você não confia em ninguém, tudo tem que ser sobre você, sobre o teu controle. Você deve ter uma dificuldade aqui nesse sentido, por exemplo, né? Ou então, nunca ninguém faz tão bem quanto você, essa necessidade de controle. Ter o controle de tudo também é ter essa necessidade de, cara, enquanto não deu certo, eu tô aqui, eu preciso ter essa certeza, essa confirmação, eu não solto um pouco, eu não deixo a energia fluir, né? Então, ter o controle aqui tem a ver mais com autoproteção, não passar mais por um processo de rejeição, ou não passar mais por um processo de sofrimento, de dor que foi gerado em mim. Eu não quero mais, então eu tenho que estar sob controle. Aqui pode ser que você não consiga relaxar. Aqui pode ser que você não consiga confiar. Aqui pode ser que te gere ansiedade, como eu falei. Aqui pode ser que você tenha dificuldade de delegar funções ou de confiar que as pessoas vão fazer tão bem quanto você. Às vezes você é aquela pessoa que você tem milhares de pessoas dependentes de você, porque as pessoas precisam da forma como você faz, da forma como você age, como você é. Mas também porque você, de alguma forma, não consegue delegar essa função. Pode ter muitas pessoas aí ao teu redor que você vai poder estar delegando essas funções, ou você vai poder estar soltando um pouco de controle da situação e que são dependentes de você de alguma forma. Porque você não consegue soltar esse controle, porque você não consegue soltar essa máscara, né? Essa rigidez que tem aqui. E eu acho aqui que eu tô falando com pessoas que, inclusive, elas podem ser, né, líderes aí.
Tem algum poder, alguma liderança. Podem ser, por exemplo, pessoas que trabalham numa empresa, ou que são chefes, ou que são líderes, ou que estão abrindo uma empresa, ou que conduzem pessoas, né? Que direcionam pessoas. Tem alguma questão aqui com relação ao excesso de controle que você tem, que é uma máscara que você veste por causa do teu emocional, né? Que precisa ruir. Ou que já está ruindo, você já está percebendo esse processo todo, né? De ter que estar no controle, de ter que ter o controle de toda a situação, de não confiar, né, no processo às vezes, ou de não conseguir delegar funções. E às vezes quando eu digo delegar funções é eu parar de achar que eu que tenho que resolver tudo para todo mundo. Eu entregar a função de cada um para cada um. Porque às vezes você nem é o chefe aqui de uma empresa, dono de uma empresa, mas às vezes você está ali se relacionando com alguém amorosamente, e a pessoa ela tem um monte de processo que ela tem que se curar, que ela tem que se tratar, que ela tem que evoluir. E de alguma forma você tem que estar no controle. Você acha que é você que tem que salvar a pessoa, que é você que tem que ajudar a pessoa. Quando na verdade você tem que delegar a função. Essa pessoa é que faço lá o problema dela. O meu processo aqui não é ficar no controle, nem controlar quando, como, porquê, ou o que eu posso fazer para ajudar a pessoa. Não. Meu processo aqui é largar o controle. Eu não tenho controle de nada. Esse controle que eu tenho necessidade de ter é porque emocionalmente eu tô cheio de processo ali, eu tô todo quebrado por dentro e para eu sentir que eu tenho alguma coisa aqui, eu tô tentando estar no controle. Então, vou trabalhar esses meus processos e curar esse emocional para desobstruir essa energia, que aqui tá tudo bloqueado, tudo obstruído, né? Chakra tudo obstruído. Para essa energia estar fluida, para eu soltar o controle, para eu não tá mais nessa rigidez, para eu parar de me importar se a pessoa tá fazendo certo ou errado, para eu parar de me importar com um coleguinha ali. E entrar nesse fluxo do sucesso, entrar nesse fluxo aqui do movimento, entrar nesse fluxo aqui da diversão. Porque aí até quando vier o problema vai ser mais leve, né? Vai ser meio que o take it easy, né? Vai com calma. Tá certo, Aquário? Eu acho até que eu já falei demais aqui dessa energia, na verdade, tá? Aquário, eu vou dar continuidade nessa leitura na extensão. Se você tiver interesse, você pode adquirir através desse link do WhatsApp também. Deixe seu like e o seu comentário como uma forma de agradecimento se você ressoou com essa energia. Beijos e até as próximas.